Existe a possibilidade para quem é investidor de pegar diretamente a residência permanente. O Paraguai, sem exagero, o melhor sistema fiscal em toda a América Latina, eu diria. Ganha também do Uruguai, ganha do Panamá, ganha do Chile. O custo de vida paraguaio é mais vantajoso do que o do Brasil. Tanto pela questão do imposto de importação ser menor, toda a questão de acesso a bens tecnológicos é mais barato, o custo ainda de restaurantes, de mercado, enfim, por conta disso também fica mais baixo, né? Tanto o imposto de consumo quanto de importação é menor. Então você vai nos mercados bons lá no Paraguai, você tem uma variedade muito boa de produtos internacionais a bom preço. Muito bem, sejam bem-vindos a essa conversa aqui muito bacana sobre imigração, sobre planejamento patrimonial e focado no caso do Paraguai. E para conversar com a gente, um convidado muito especial, o Francisco Litvai, cofundador da SETI, que é uma consultoria de internacionalização. Tudo bom, Francisco? Tudo ótimo, Ures. Como vai? Uma honra estar aqui. Muito bacana. Pô, obrigado por aceitar o nosso convite aí pra gente bater esse papo. Esse é um assunto que tá cada vez mais na mídia até em geral, se falando sobre o Paraguai como um dos principais destinos para brasileiros nos últimos anos. Até algumas manchetes mais sensacionalistas, pois está havendo uma invasão de brasileiros no Paraguai. Mas antes de entrar no assunto em si, eu preparei várias perguntas aqui. Acho que vale a pena para o pessoal que não conhece o Francisco contar um pouco da sua trajetória profissional. Maravilha. Eu sou brasileiro, catarinense, eu trabalho com sistema de relocação internacional já desde 2021. Eu me mudei do Brasil aos 17 anos, fui fazer minha faculdade fora e depois de terminar a faculdade eu justamente busquei empreender nessa área. Estava morando já na Áustria, impostos absurdos lá para quem quer empreender, então eu meio que também fui aplicar para mim mesmo. Em que cidade da Áustria você morava? Eu morava em Linz, que é a segunda, terceira maior cidade lá. Tem uma boa universidade, mas não é muito conhecida a nível de turismo, não. Então, na época, eu estava querendo empreender. A parte empresarial lá é bem complicada, especialmente para quem vai ter sócio, porque MEI não é tão complicado, né? Mas para quem vai ter sócio é uma tributação muito elevada. Então, eu fiz a minha saída fiscal da Áustria na época, virei nômade digital. E desde então, eu já estive em 50 países diferentes, tenho residência em 3, cidadania em 2, contas bancárias em mais de meia dúzia, e também já abri, fechei e fundi empresas em algumas jurisdições diferentes. Então, assim, a gente, na SETI, ajuda as pessoas a fazerem o mesmo, né, justamente internacionalizarem suas vidas e negócios, e a gente vive o que fala também, né? Então, eu mesmo cheguei no Brasil agora semana passada, eu estava em Dubai a negócios com alguns parceiros nossos lá, e aí retornei aqui para o Brasil para agora estamos nessa gravação. Muito bacana. E até aproveitando, a SETI já tem quanto tempo é que está assessorando os clientes nesse processo? A SETI como empresa já está ativa e assessorando desde 2021. A gente atendeu mais de 1.000 clientes, a maioria deles para o Paraguai, inclusive, diria, principalmente para a parte migratória, né? A gente também atende para quem quer ficar no Brasil, mas para a parte migratória, eu diria que o Paraguai tem sido o país preferido dos nossos clientes, e a gente justamente vai tratar disso nessa chamada de hoje. Eu, inclusive, sou residente permanente já no Paraguai, né? Fiz a minha residência há 2 anos e pouco atrás, então já estou na parte da permanente. E até essa pergunta que eu queria, uma curiosidade minha, você falou que tem 3 residências diferentes. Quais são as residências? Paraguai e o que mais? Paraguai, Colômbia e Chile. Paraguai, por Além conta do Brasil. O Brasil já não é mais residente. Não, o Brasil já não é mais residência, só cidadania. No Brasil já não sou residente há um bom tempo. Mas eu tenho a residência do Paraguai pelas vantagens fiscais, principalmente, e as vantagens, né, que a residência paraguaia oferece. Eu sou também residente da Colômbia porque eu gosto de lá, realmente passo bastante tempo na Colômbia, tenho muitos amigos lá, negócio por lá. E o Chile, mais também como uma jogada de diversificação, eu já via que ele ia guinar para a direita. É um país que eu gosto muito, pessoalmente também, do tempo que eu passei lá. Então eu queria já plantar essa bandeira, digamos, de ter o acesso local como residente. Bacana. Então, vamos falar do Paraguai, porque até a gente tá gravando no dia 20 de novembro, uma quinta-feira, feriado, por sinal. E eu aqui em preparação para a conversa, estava anotando algumas questões e me deparei por casualidade com uma postagem da SETI no X
falando sobre o seguinte, ó, explodiu uma fuga de brasileiros para o Paraguai. Esse é o escritório da Migraciones, onde você precisa ir para tirar sua residência. A documentação necessária para morar no Paraguai. Enfim, e aí mostra aqui alguns números e até tem um vídeo mostrando aqui a situação nesse escritório. E, de fato, acho que é mais uma evidência que corrobora essa realidade de que tem cada vez mais brasileiros buscando o Paraguai como um destino. Então, resumindo assim, para a gente já iniciar e depois a gente vai aprofundando. Por que o Paraguai? Eu acho que aqui tem vários motivos, né? Não existe um perfil de imigrante único para o Paraguai, né? Por exemplo, uma parte grande desses aí, se não me engano, cerca de 8 mil dos 26 a 28 mil que são brasileiros que estão se mudando para o Paraguai esse ano, são estudantes, né? Sempre foi uma fonte muito grande de imigração para lá, o pessoal que vai cursar medicina, vai cursar odonto, vai fazer isso nas universidades privadas lá, que é mais barato. Mas o que a gente tem notado, principalmente dos últimos 2, 3 anos para cá, é um aumento cada vez maior do cliente de classe média, até mesmo classe alta, que vai para o Paraguai em busca de segurança, em busca de estabilidade política, em busca de também uma redução significativa dos seus impostos, seja a nível da PF, seja a nível da PJ, ao mesmo tempo que mantém um vínculo, uma proximidade com o Brasil. Né? Então essa é uma vantagem muito forte, eu diria, do Paraguai, especialmente para quem é da região sul-sudeste, que se mudar para o Paraguai é o equivalente a você se mudar para um outro estado do Brasil, né, em termos logísticos, comparado com a Europa, que você tem que pegar, né, voo de 12 horas, você vai ver a família talvez uma vez ao ano, alguma coisa assim, o Paraguai está ali do lado. Né, um voo ali às vezes sai mais barato que um voo do México, se a pessoa for do Nordeste ou do Norte. Então, acho que seria principalmente a junção desses fatores. Segurança, sim, estabilidade, fiscalidade, com a proximidade também que o brasileiro ainda, mesmo quando o brasileiro vai embora do Brasil, muitas vezes ele não quer se desvincular totalmente, né? Ainda tem família, ainda tem amigos, ainda tem tudo isso no país de origem. Então, tem gente que vai embora e, não, cortei laços, não quero saber mais nada de Brasil, mas a maioria ainda quer manter aquele vínculo com o país de origem. Mas sabe o que é engraçado? Porque tem certo preconceito ainda com o Paraguai, né? Porque tem aquele estigma de, assim, um país, primeiro, mais desconhecido, que rolava muito contrabando, produtos falsificados, ali a Cidade do Leste, ali em Foz do Iguaçu, e, assim, a brincadeira que tudo lá é falsificado, enfim. Eu diria que o brasileiro, ao longo desses últimos anos ou décadas, certamente a minha geração, cresceu meio que desdenhando do Paraguai. E o que talvez a percepção já fosse equivocada, mas talvez algo tenha mudado ao longo desses últimos anos, assim. Realmente houve uma mudança para melhora também no país? Eu acho que aqui é importante, né, clarificar. Eu não diria que isso não existe no Paraguai, porque sim existe. Quem já foi para a Cidade do Leste, aquela região, especialmente logo depois da ponte, é um camelô gigante, né? É um caos. Eu fui uma única vez, confesso que não gostei. Mas é importante entender que, igual o Brasil não é só Rio de Janeiro, né, não é só aquilo que a gente vê de favela, Leblon, Zona Sul, enfim, o Paraguai também não é só aquela zona pós a ponte ali de Foz do Iguaçu. Né? Então, há estilos de vida bem diferentes a serem obtidos tanto em Assunção quanto em Encarnação, as outras regiões do país. Então o Paraguai não é só isso, mas acho que especialmente tem se tornado mais atrativo conforme o Paraguai tem crescido, né, tem se modernizado mais. Muitas coisas já mudaram, assim, de quando eu era criança e minha tia ia lá comprar muamba no Paraguai para hoje em dia. Se você vê fotos assim, de Assunção em 2008 para hoje, você vê o tanto de prédio que subiu e shoppings que foram construídos e infraestrutura que está sendo desenvolvida. E, ao mesmo tempo, a modernização em várias outras coisas. Né? Hoje em dia, ele já tem também os seus, por exemplo, neobancos, né? O Eno lá, por exemplo, que é estilo Nubank, né? Tudo mais moderno, UX mais avançada. O prédio deles lá é 24 horas. Eu fui abrir minha conta bancária lá com eles. A gente saiu para comer um churrasco com os amigos, 11 horas da noite, meia-noite, depois de terminar tudo, passou ali na sucursal do Eno e consegui abrir a conta. Então, assim, o país tem crescido economicamente, tem também melhorado muito, especialmente, eu diria, Assunção, é bem distinto do que o brasileiro está acostumado naquela região ali de Cidade do Leste. E
Então, a gente tem esse fator do Paraguai ter melhorado, né? Enquanto se você pega a questão mesmo do crescimento do PIB, né, nos últimos anos, o Paraguai tem um crescimento estável, consistente e elevado para a média da região, enquanto o Brasil basicamente ficou estagnado, né, em termos, pelo menos em dólar, na última década. Então a gente tem esse lado, e o outro lado eu diria que é o fator Brasil empurrar as pessoas embora. Que foi, inclusive, o que o pessoal da Lupo falou, né? Não é só que o Paraguai nos atraiu, é que o Brasil meio que nos expulsou. Claro. Então, a gente nota muito uma correlação entre as pessoas decidirem fazer a sua saída fiscal do Brasil, irem para o Paraguai, ou pelo menos só obter a residência no Paraguai e não se mudar ainda, mas já deixar isso pronto, com o ciclo de notícias do Brasil. A gente viu uma leva muito grande, por exemplo, quando passou a lei das offshores, que aí uma galera já falou, putz, pra mim, que tem o offshore já não fica tão legal. A gente vê com as mudanças aqui relacionadas a cripto, e especialmente eu vejo dos clientes que a gente tem as nossas consultas iniciais, que a gente vai sondando, tem muita gente que está segurando um movimento internacional até a próxima eleição. Tem muita gente que, tá ruim, mas quem sabe se reverte, volta à média, mas caso haja uma eleição da esquerda no ano que vem, eu acho que muita gente vai aí realmente, não, já não dá mais, para onde eu vou? Né? Então acho que tem muito a ver também com o momento político que o Brasil se encontra. Então, falando até de política, você comentou de estabilidade política. Sendo, acho que a maior parte das pessoas que estão assistindo aqui esse vídeo não profundos conhecedores do Paraguai, realmente tem estabilidade política lá? Não é essa loucura de América Latina, vira à esquerda e vai para a extrema esquerda, e aí com chance de virar Venezuela, e depois volta para a direita? Como é que é a situação por lá? No Paraguai, a gente tem o domínio do Partido Colorado há décadas, basicamente, né? Então, não é um movimento Milei, Bukele, de algo revolucionário politicamente, que está fazendo, reformas que estão atraindo a atenção do mundo todo. O Paraguai é mais um modelo, assim, centro-direita, que não está fazendo nada que chame tanta atenção dos holofotes, mas que está ali quieto, construindo e crescendo. Vejo que esse é o modelo que o Paraguai tem seguido. E, claro, ainda é um país que tem muito a desenvolver nas suas instituições, não estamos dizendo que o Paraguai é a nova Suíça ou alguma coisa assim, mas eu acho que mais importante do que onde o país se encontra agora é o senso de direção para as pessoas, de que o país está melhorando, e é algo que você, ao conversar com os próprios paraguaios, quando você vai em Assunção, você vê que assim, as pessoas conseguem ir em restaurantes, conseguem ir nos shoppings, o pessoal não está assim, muito apertado de que as coisas ficam piores e piores, que acho que é algo que também psicologicamente afeta muito, né, a pessoa para uma decisão dessas de migração internacional. Então, acho que o Paraguai justamente chama atenção por conta disso, né, de não ter esses solavancos tão grandes de troca de poder. Bom, minha próxima pergunta é justamente sobre aí o visto, residência, cidadania, quais são as diferenças, até porque tem bastante confusão sobre isso, algumas até a gente acabou vendo na mídia, o caso do ratinho, né, acho que é importante falar sobre isso, mas eu queria aproveitar a oportunidade já para comunicar aos nossos telespectadores inscritos aqui do canal que um dos motivos de estar trazendo aqui o Francisco para conversar com a gente, não apenas porque é um assunto importante e tem tomado cada vez mais relevância aí para os brasileiros, mas também porque nós estamos lançando em parceria Liberta, junto com a CETI, um curso chamado Passaporte Financeiro. Dos dias 8, 9, 10 e 11 de dezembro, serão 4 encontros às 7 horas da noite, todos os dias ao vivo, junto comigo, meu sócio Leandro Ruschel e também o Francisco Litvai. E a gente vai falar sobre situação política no Brasil, no mundo, e como isso está afetando e pode afetar a vida dos brasileiros, especialmente aí em preparação para o ano eleitoral. Como está a economia global e as oportunidades de investimentos, como alocar seu capital no mundo inteiro e não apenas no Brasil, como proteger o seu patrimônio para os próximos anos e próximas gerações, e claro que a parte essencial, quais são as oportunidades e os melhores destinos para a imigração, para a residência fiscal, como você consegue proteger melhor a vida da sua família e do seu patrimônio, e é justamente nessa parte também que vai entrar o Francisco para explorar no detalhe as principais, como é que eu ia falar? Opções, oportunidades, alternativas?
as principais etapas desse processo, o que você precisa estar atento, como você precisa se preocupar, o que é importante ter em mente quando você pensa em sair do Brasil, seja fiscalmente, ou seja, por completo. Uma mudança familiar é sempre algo muito importante, então entender as nuances, onde estão as melhores oportunidades, destinos e tudo que você precisa ter em mente quando pensar em internacionalização do seu patrimônio, mas também da sua vida pessoal e familiar. Então, passaporte financeiro, vou deixar aqui, temos na página já rolando aqui os principais detalhes. Então, garanta já a sua vaga, será do dia 8, 9, 10 e 11 de dezembro, às 19 horas, ao vivo. Então, espero contar com a presença de todos vocês. Agora, voltando então para a questão de visto residência, acho que vale explicar quais são as diferenças, o que é visto residência, o que é cidadania, é mudar fiscalmente o seu patrimônio, mas não você estar morando lá. Conta um pouquinho para a gente, para que as pessoas possam entender o que tudo isso significa. Maravilha. Até o caso do Ratinho, a gente foi chamado para comentar na CNN, em alguns jornais, porque ele falou no vídeo dele que virou cidadão paraguaio e a advogada no próprio vídeo fala residência, residência. Muita gente confunde esses termos mesmo. Então, esclarecendo aqui, né, a gente tem que pensar meio que como etapas mesmo. Visto, o brasileiro não precisa para ir para o Paraguai, primeiramente. Você não precisa solicitar um visto de turista igual precisaria para os Estados Unidos, por exemplo, ou Canadá. Você pode ir diretamente e você vai receber ali o carimbo na entrada. Então, essa parte o brasileiro não precisa. Aí a gente tem as etapas da residência temporária, permanente, para futuramente pensar em cidadania. Então, a aplicação inicial vai ser de uma residência temporária no Paraguai. O brasileiro, por ser cidadão do Mercosul, tem essa facilidade em todo o Mercosul, na verdade, mas o Paraguai não só é fácil para o Mercosul, mas é fácil para todo mundo. Então, até se tiver algum português ouvindo aí, os mesmos requisitos aplicam. Para o Paraguai, você poder fazer a migração lá, você precisa demonstrar sua certidão de nascimento, sua certidão de antecedentes criminais, basicamente você não é um criminoso, e aqui, assim, coisas bem leves também não tem problema, mas eles não querem assassinos, não querem sequestradores, coisas assim. Então, mostre que você é brasileiro, mostre que você não é um criminoso, apostile esses documentos, né, para basicamente legalização para uso internacional. Não precisa traduzir os documentos brasileiros, por sermos do Mercosul. Quem é português tem que fazer lá a tradução juramentada. E aí você pode aplicar para sua residência. Então aqui a gente já tem um diferencial competitivo do Paraguai em relação a, por exemplo, países da Europa, Estados Unidos, que você precisa demonstrar qualificação profissional, você tem que abrir uma empresa, você tem que comprar um imóvel, você tem que mostrar renda. Aqui não precisa de nada disso. É basicamente isso que você precisa para o trâmite de residência. Precisa da vacina de febre amarela se você estiver viajando a partir do Brasil, porque o Brasil é considerado área de risco, mas só isso. Com isso, você vai dar... Esse visto de residência temporária, por quanto tempo? Quanto é esse temporário? Você vai dar entrada na residência temporária, que é válida por 2 anos. Você vai dar entrada, você vai ganhar um documento chamado residência precária, que é o que vai permitir basicamente você ficar no país até ser emitida essa sua residência temporária, que aí pode levar alguns meses, né, uns 3, 4 meses a princípio. Com a sua residência temporária, você já tem o direito de morar no país, você pode, né, trabalhar, pode ficar lá, não precisa ir embora do Paraguai. Mas aqui outra vantagem muito boa do Paraguai em relação a outros destinos é do baixo requisito de presença física no país. Enquanto, por exemplo, os Estados Unidos, se você tem green card, você tem que morar lá, né, se você fica ausente dos Estados Unidos por muito tempo, eles podem revogar o seu green card. Mesma coisa para a grande maioria das residências europeias, né, com exceção dos golden visas, para quem faz por investimento. No Paraguai, você só tem que estar presente no país um dia a cada 364 dias durante o período da residência temporária. Então, uma passada no Paraguai ao ano já é suficiente, né? Um dia lá, cruza a fronteira, né, entra, sai na migração e pronto. Então, funciona por isso muito bem com o plano B, para quem não quer se mudar ainda, mas já quer deixar a documentação pronta para alguma coisa, né? Da residência temporária, a gente pode depois fazer a conversão para residência permanente. A temporária é válida por 2 anos. 3 meses antes dela expirar, mas até 1 mês depois dela expirar, ou seja, numa janela de 4 meses, você pode voltar ao Paraguai para fazer a conversão para a residência permanente. A residência temporária pode ser renovada ou é 2 anos e depois tem que ser permanente? É que não faz sentido, porque a permanente ela é válida por 10 anos
e para manter ela ativa você só tem que vir para o Paraguai um dia a cada 3 anos. Tá, então é o mesmo requisito, então ótimo. Exatamente, até menos requisitos, menos, né? Menor necessidade de renovação, de estar no país. E tem algumas coisas, por exemplo, posse de armas atualmente, que é só para quem é residente permanente. Então não tem razão para ficar renovando a temporária, vai direto para permanente. Da residência permanente, né, tendo 3 anos de residência permanente, você pode aplicar para a cidadania. E aí o processo de cidadania é algo que também vai levar mais alguns anos, mas para eventualmente se tornar cidadão paraguaio, ter um passaporte, enfim. Então a gente tem que pensar nisso como etapas, né? Vai começar pela temporária. Existe a possibilidade para quem é investidor de pegar diretamente a residência permanente, se a pessoa se apresentar um plano de negócio, se comprometer a investir pelo menos $70 mil no Paraguai e contratar 5 paraguaios, né, a pelo menos salário mínimo. Então, para quem vai fazer projeto de indústria, investimento, que realmente vai ter funcionários por lá, pode fazer sentido, a pessoa vai direto para permanente. Para a maioria dos nossos clientes, vai ser a temporária primeiro. Com a temporária, a pessoa, depois de pegar a residência, ela faz a aplicação para a cédula no departamento de identificações, que a cédula é basicamente o RG, a carteira de identidade local. A cédula é a base realmente para tudo no Paraguai, porque você precisa da cédula para pegar uma carteira de motorista, você precisa da cédula para você abrir conta bancária, você precisa da cédula para, por exemplo, ter a redução de imposto nos dividendos, né? A diferença entre dividendo para quem é estrangeiro versus quem é residente tem uma alíquota menor. Para isso tem que ter a cédula. Então, basicamente, a sua vida no Paraguai vai depender da cédula. Então, a recomendação é sempre tirem a cédula também, né? Tem gente que às vezes só vai lá fazer a residência e deixa a cédula para outro momento. Quando precisar de alguma coisa, a cédula é o que você realmente quer. É o documento de identificação com foto, que também vai servir não só dentro do Paraguai, mas a nível internacional para, por exemplo, KYC em bancos ou para abertura de empresas, enfim. Então, esses são os documentos principais a nível do Paraguai. Fácil, rápido, não tem que morar lá, não tem que investir. Por conta disso, também é um processo geralmente muito mais acessível do que, né, fazer uma opção em países mais caros. Deixa eu até aproveitar agora a parte que também atrai muita gente, é também a questão fiscal, né? Assim, as vantagens tributárias. Mas antes de explicar quais são as vantagens, é importante também explicar quais são os pontos de atenção para um brasileiro que busca as vantagens tributárias, porque se permanecer tem o visto de residência lá, está fazendo frente e aproveitando as vantagens tributárias, mas continua no Brasil, pode dar problema, né? Como é que é essa questão? Esse é o ponto que mais precisa ser clarificado. Você pode obter a residência fiscal no Paraguai ou em qualquer país que você quiser, isso não tem problema, mas se você não perder a residência fiscal brasileira, o Brasil ainda te considera residente fiscal e o Brasil tributa na base mundial. O Brasil não se importa se a renda vem do Brasil ou se ela vem do exterior, ele quer tributar tudo. Então, se você tem dupla residência fiscal, tanto no Paraguai quanto no Brasil, o Paraguai só tributa as rendas de origem paraguaia. Então, se você não tiver rendas no Paraguai, você não vai ter que pagar nenhum imposto lá. Mas o Brasil ainda vai querer tributar tudo. Então, nesse caso, para que você realmente tenha uma vantagem fiscal, você teria que fazer a saída fiscal do Brasil. A nível, pelo menos, estamos falando da sua pessoa física. Para isso, existem alguns pontos, né? Você tem que fazer a declaração de saída definitiva, mas para não voltar a ser residente fiscal do Brasil, você também não pode ultrapassar 183 dias em uma janela de 1 ano no Brasil. Essa regra dos 183 dias ela é mundial, basicamente, né? Quase todos os países seguem o mesmo padrão. Então você não pode morar no Brasil, de fato. Ainda pode vir visitar o Brasil, passar Natal com a família, passar umas férias, talvez, uns 2, 3 meses, mas a pessoa não pode, né, morar de fato no Brasil e querer se beneficiar do sistema tributário paraguaio. Então, quais são as vantagens tributárias para mudar sua residência fiscal para lá? Então, o Paraguai, ele é, sem exagero, o melhor sistema fiscal em toda a América Latina, eu diria. Em todas as Américas, tá? Eu acho que ganha também do Uruguai, ganha do Panamá, ganha do Chile, a nível puramente tributário. Por quê? Primeiramente, você tem a isenção completa de ganhos e rendimentos provenientes do exterior. Então, aposentadoria, aluguel, venda de criptos, dividendos, juros, royalties, se não é paraguaio, eles não tributam. Ponto. Não só não tributam... Sem nenhum prazo limite, para sempre.
Essa é uma diferença em relação ao Uruguai. O Uruguai tem isenção por 11 anos. O Paraguai não tem um tempo limite dessa isenção. Então você não só não paga, como você não declara. Na declaração de imposto de renda paraguaia não tem onde você ficar declarando seus ativos de fora. Você só declara renda, não ativos. Então isso também já poupa um pouco de dor de cabeça e trabalho contábil que você geralmente teria. Então, para quem tem rendas, principalmente do exterior, empresários remotos, para quem tem um patrimônio grande investido, por exemplo, nos Estados Unidos, ou mesmo para quem até mesmo é trabalhador remoto em algumas situações, né, pode se beneficiar muito disso. Fora isso, como que é o sistema local, né, para quem vai ter renda paraguaia? Primeiro, eles seguem um sistema chamado 10-10-10. Então, o imposto de renda máximo na pessoa física, na pessoa jurídica e o IVA são de 10%. Eu digo máximo porque a gente tem situações que vai ser menos. Né? Então, por exemplo, renda de aluguel paraguaia tributa só em 5%. Renda de dividendos paraguaios tributa só em 8%. O Paraguai tem um princípio muito interessante de lucro real a nível da pessoa física. O que significa? Digamos, você comprou um eletrônico lá, ou você comprou alguma coisa na farmácia. Enfim, o que você pagou de IVA pode ser abatido do seu imposto de renda. Então, a grande maioria dos países faz imposto de renda mais imposto sobre o consumo. No Paraguai, é imposto de renda menos imposto sobre o consumo. Você pode abater o que você pagou de IVA do seu imposto de renda. Mas não só isso, você pode abater os seus gastos no geral. Então, por exemplo, se você compra um carro no Paraguai, você pode abater o valor integral desse carro do seu imposto de renda por alguns anos. Né? Se não teve imposto suficiente para pagar no primeiro ano, pode passar para o ano seguinte e para o ano seguinte. Mesma coisa a compra de uma casa. Mesma coisa só compra no supermercado. Então, o pessoal até nos questiona, né? Por que o Paraguai você tem que fazer declaração de imposto de renda mensalmente? É porque todos os lugares que você vai, tá todo mundo coletando nota fiscal, né, de mercado, de churrascaria, de posto de gasolina, porque no fim do mês eles lançam as despesas para bater do imposto de renda. Então, assim, a carga tributária máxima é 10, mas praticamente ninguém vai pagar 10. Eu tô fazendo conta aqui também, pô. Já tô querendo me mudar pro Paraguai aí, pô. Caramba, que loucura. Tá bom. Não, Daí você falou, então esse aqui é o 10% é pessoa física, 10% o IVA, então sobre todo o consumo tem o 10% de IVA, compra de mercadorias, serviços, sei lá, pagar uma conta no restaurante, hotel, etc. É tudo 10%. Tem algumas coisas que são isentas de IVA, às vezes, né, remédio, claro. Coisas que são mais mas via de regra é 10%. Via de regra é 10%. Exato. E aí tem também o da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica, a princípio, também seria 10% sobre o lucro. Porém, eles têm tanto regimes de pequenas empresas, né, empresas por ações simplificadas, que aí você paga, por exemplo, 3% do seu faturamento bruto até uns $270 mil anuais, para quem é pequeno empresário, enfim, né? E eles também têm um regime muito interessante das maquilas, que é para quem tem uma empresa. Maquila seria o equivalente a uma zona franca. Não dá para equiparar com a zona franca de Manaus, porque você pode ter uma empresa individual que é uma maquila, né? Então não tem. Não é exatamente a mesma coisa, mas a gente pode comparar com uma zona econômica especial, uma zona franca, uma zona de processamento e exportação. As maquilas, elas têm que exportar quase toda a sua produção, né? Pode até revender uma parte para o mercado paraguaio, mas é para empresas exportadoras. Ali você tem a total isenção de imposto, tanto sobre importação de bens de capitais, para bens que vão ser utilizados, e você vai pagar 1% de imposto sobre o valor agregado no Paraguai. Então, digamos, você comprou um insumo, sabe? Você comprou, sei lá, o material para fazer a calça, daí no Paraguai você colocou os botões, você colocou os zíperes, sabe? Você vai pagar 1% sobre o valor agregado, a diferença do que você pegou de insumo versus depois o que você teve, né, da sua exportação. Então, basicamente, o 10% vai ser mais para médias empresas que vendem dentro do Paraguai. Para quem vai exportar praticamente tudo e tem uma operação já um pouco maior, estrutura a partir da maquila. Que de fato, assim, você tem que, né, pegar ou investir, ou pegar um galpão industrial já existente, tem que ser algo que vai ter uma estrutura real, apresentar um plano de negócio sólido. E para quem é pequeno, vai ter a opção da empresa simples nacional, entre aspas, né, do Paraguai. Uma coisa muito interessante das maquilas, né, o Brasil já é o principal país de exportação dessas maquilas, né, principalmente Brasil, Argentina e aí uma mistura dos outros países do Mercosul, Espanha, Estados Unidos.
Mas agora acabou de ter uma mudança que ainda falta ser totalmente implementada, né, não está vigente, mas houve uma mudança agora legislativa que as maquilas poderão ser também de serviços. Então, por exemplo, para quem quer botar um call center Latam no Paraguai, né, vai exportar esse serviço de call center para o Brasil, para a Colômbia, para outros países assim, também pode se beneficiar do regime de maquilas. Então, é um regime extremamente atrativo, tanto para grande empresa quanto para média empresa, e particularmente agora, com o momento que o Brasil vive na questão das tarifas para os Estados Unidos, né, porque o Paraguai é um país bem aliado dos Estados Unidos, né, recebeu elogios lá do Marco Rubio, inclusive, então eles estão com a tarifa agora, se não me engano, na última mudança ficou zerado, enquanto o Brasil ainda está com uns 40%. Então é até interessante para quem não só quer exportar para o Brasil, mas para quem quer exportar para outros mercados que têm uma relação melhor com o Paraguai do que com o Brasil atualmente. E como é que é o mercado financeiro, até o sistema bancário, acesso a bancos, como é que é essa parte também, porque ela é importante não só para o dia a dia, mas até para remessa de dinheiro, transferência internacional, recebimento, como é que funciona isso lá? Aqui a gente tem que notar, nem tudo são rosas, nem todos os países são bons para tudo. O Paraguai não é um bom destino bancário internacional. Tá? Para quem quer uma conta para realmente guardar o patrimônio, investir, enfim, a gente tem jurisdições mais sólidas estabelecidas na própria América Latina, como Panamá e Uruguai. O Paraguai, ele tem tanto complicação na abertura de conta, que assim, não é nada fácil você conseguir contas de não residente. A maioria dos bancos só vai abrir conta para quem é residente. Né? Você, assim que pega a cédula, você consegue pegar uma conta basic, na maioria dos bancos, que daí você vai ter um balanço em Guarani, você vai ter um cartão de débito, mas se você quiser crédito mesmo, ou você quer contas multimoedas, enfim, geralmente você vai ter que mostrar de pelo menos 3, mas na maioria dos casos, 6 meses de histórico de declaração de imposto de renda local. Tá? Então é um processo realmente conseguir as contas lá, e simplesmente não são boas para uso internacional. Assim, a taxa de SWIFT, por exemplo, para enviar ou receber, varia de 30 até 85 dólares por transação. Eles não estão tão acostumados, e eles, por já terem estado nas listas lá de país de risco para lavagem de dinheiro, eles são muito controladores também nas transferências. Então, enquanto a gente vê, por exemplo, no Panamá, caso de cliente que manda 100 mil dólares para a conta e no dia seguinte depois tira e o banco não pergunta nada, no Paraguai a gente já viu o caso do cliente programador recebeu 3 mil dólares na conta e o banco já pausa a transação. Peraí, me mostra a origem do dinheiro, me mostra o contrato, a prestação de serviço. Então, eu diria que os bancos paraguaios eles são mais interessantes para o uso local. E para isso eles são realmente muito, muito bons. E aqui, quem quiser depois confere lá o Twitter do Rafa, né, o Rafael Lima, que está, né, morando no Paraguai agora. O Paraguai é um dos países menos bancarizados ainda da América Latina, eles estão querendo reverter isso. Então, os bancos lá oferecem uns benefícios absurdos de pague com o cartão do Itaú, pague com o cartão da Ueno, pague com o cartão do Atlas, enfim, de tal banco e receba descontos entre 15% até 40% para coisas assim do dia a dia. Você vai em restaurante, tipo, pague no cartão do Itaú 30% de desconto de cashback, né, nas quintas-feiras. Abasteça a gasolina aqui com cartão tal, desconto de 20% nas quartas. Então, os meus amigos que moram lá no Paraguai, de fato, você pega a carteira deles, um tacho assim, né, de 8 cartões que eles têm, porque em cada lugar eles estão gastando algo diferente. Então, o Paraguai já é um país mais barato que o Brasil na média, dependendo de onde a pessoa mora no Brasil, vai ser entre 15% até 30% mais barato, se a pessoa mora, sei lá, na Grande São Paulo. Com esses descontos fica ainda mais barato, então é o que realmente ajuda no custo de vida. Porém, para uso internacional, muitas transferências para fora, negócio, faz mais sentido você morar no Paraguai, mas ter uma conta bancária offshore, né? Ter uma conta bancária no Caribe, nos Estados Unidos. E pessoal, lembrando mais uma vez que hoje a gente está trazendo aqui o Francisco também para comentar com vocês que nós estamos com um novo curso, Passaporte Financeiro, que cobre todas as questões sobre internacionalização de patrimônio, imigração, com os melhores destinos, o que você precisa estar atento, quais são os critérios para levar em conta quando se planeja uma mudança de domicílio fiscal, ou até mesmo residência em outra jurisdição.
E este curso vai acontecer dos dias 8, 9, 10 e 11 de dezembro, sempre às 19 horas, ao vivo, comigo, com o Leandro Ruschel e o Francisco Litivai, cofundador da 7i. E a gente vai cobrir, no caso, mais a questão de economia, de investimento, alocação de patrimônio, para você preservar seu patrimônio, não apenas para os próximos anos, mas para as próximas gerações. Leandro Ruschel vai falar da questão política, especialmente que estamos entrando num ano eleitoral no Brasil, 2026, e o Francisco vai abordar as questões de imigração, de offshore, cobrir os destinos e tudo que você precisa entender para conseguir planejar a sua internacionalização de patrimônio, residência fiscal ou até a mudança da sua família. Então aqui na tela você pode ver todos os detalhes para você garantir a sua vaga. Então passaporte financeiro dos dias 8, 9, 10 e 11 de dezembro às 19 horas ao vivo e espero encontrar todos vocês por lá. Mas Francisco, ainda sobre o Paraguai, aí na questão de a própria qualidade de vida, porque algumas pessoas certamente vão querer não apenas buscar a mudança fiscal, mas também viver no país. E o que a gente pode comentar sobre a realidade de vida lá? Por exemplo, custo de vida, como é que é viver no Paraguai? O custo de vida paraguaio é mais vantajoso do que o do Brasil, tá? Isso 100%, tanto pela questão do imposto de importação ser menor, então principalmente a galera, né, pede muito eletrônicos, coisas dos Estados Unidos, eles têm serviços lá de entrega direta, você manda para uma P.O. Box em Miami, depois entrega no Paraguai. Toda a questão de acesso a bens tecnológicos é mais barato. O custo ainda de restaurantes, de mercado, enfim, por conta disso também fica mais baixo, né? Tanto o imposto de consumo quanto de importação é menor. Então você vai nos mercados bons lá no Paraguai, e especialmente Assunção, você tem uma variedade muito boa de produtos internacionais a bom preço. Também um outro vídeo nosso que viralizou muito, diferença do preço de um churrasco no Brasil e no Paraguai atualmente. O Paraguai, assim, tava uma boa carne. É boa a carne paraguaia também ou não? Essa é uma das coisas que eu mais gosto do Paraguai, que eles não têm muito, assim, uma cultura local muito forte, tanto em questão de música, quanto em questão de, sabe, culinária, dança, enfim, eles são muito influenciados tanto pelo Brasil quanto pela Argentina, né? Então, assim, você vai às vezes numa festa, toca música brasileira, toca música argentina, eles misturam os dois. E a mesma coisa é pro churrasco. Então, é o país em que você consegue no mercado e pegar tanto corte brasileiro quanto corte argentino de carne. Então você chega, você pede um ovo de bife, você pede uma picanha, você tem também. Para mim, o melhor dos dois mundos, né? E como é que é a questão também da violência e criminalidade, né? Porque essa é sempre uma das principais, se não a principal preocupação de um brasileiro que tem família e está preocupado com a situação por aqui, né? Como é que é isso por lá? Eu diria que é muito melhor, especialmente no que tem a ver com crime violento, com esse tipo de coisa. Se você olha nos departamentos paraguaios, questão de homicídios e coisas assim, praticamente todo o crime no Paraguai está concentrado na fronteira com o Brasil, né? Tanto a região ali de Cidade do Leste, quanto também ali de Pedro Juan Caballero com Mato Grosso do Sul. Então, especialmente para quem vai para Assunção e Encarnação, que são as duas cidades principais, exceto a Cidade do Leste, você vai ter uma vida muito, muito mais tranquila. A gente tem muitos colegas que andam na rua com celular na mão. Você vai nos lugares e não tem essa preocupação de, sabe, carro blindado. É realmente muito distinto e as estatísticas corroboram. Então, a questão da taxa de homicídios, por exemplo, do Paraguai é menor que a de Santa Catarina, que é já um dos estados mais seguros do Brasil, né, e tá mais ou menos na mesma linha ali da Argentina, sabe, tá entre os países mais seguros de todo o nosso continente. Então, nesse caso, não é trocar 6 por meia dúzia, que o pessoal gosta de fazer isso, né, de que trocar de país na América Latina é trocar o assento no Titanic. Especialmente em questão de segurança, não é o caso. Eles também têm uma cultura de armamento maior, vale mencionar, para quem é dessa linha de poder se defender, enfim, é um país que é 2 vezes mais armado per capita do que o Brasil, então também tem muito disso. Claro, novamente, não é o país mais rico, mais totalmente desenvolvido, então não posso dizer que a pessoa vai morar no interior do Paraguai, numa cidade de 2 mil habitantes, o departamento de polícia mais próximo está a 30 minutos, eu não vou poder dizer em relação a isso, mas a experiência, principalmente em relação a Assunção, na região metropolitana de Assunção, e Encarnação, são muito melhores. Até aproveitando, essas são as duas principais cidades, né? Seria quem que realmente quer morar lá é Assunção ou Encarnação? Essas são as duas principais. Também tem Cidade do Leste, e aí quem mora lá, você vê
mais para longe da região ali de comércio, né? Você passa ali, você passa pro Lago da República, enfim, e você já começa a ver os condomínios e local onde as pessoas realmente moram, né? Não seria naquela zona da Muvuca. Eu ia comentar em relação à questão da qualidade de vida, que isso aqui é algo muito individual, tá? Não, no fim das contas, qualidade de vida pode significar muitas coisas para pessoas diferentes. O Paraguai, a gente tem vários clientes que adoram lá, que se mudaram e estão muito felizes, e a gente tem clientes que, assim, pegaram a residência mais para fins fiscais, compliance, mas que não morariam lá. É um país que divide tanto opinião quanto chimarrão, sabe? Tem quem a gente gosta e gente que não gosta. Principalmente o que eu diria aqui, em termos do estilo de vida, Assunção, você pode comparar com uma cidade do interior do Brasil. Tá? Então, uma cidade do interior de São Paulo, interior do Paraná, que é mais ou menos esse estilo de vida, né? É um país que não tem praia, é um país que o verão é bem, bem quente, né, tem gente que prefere eu quero mudar para um lugar mais frio, com um clima mais ameno. O Paraguai é um país quente, não tem muito o que fazer em relação à geografia do próprio país, né? Eles têm a Praia de Rio lá em Encarnação, que o pessoal faz stand-up, faz caiaque, enfim, mas é outra coisa. Então esse aspecto às vezes acaba sendo mencionado. Não é um país que tem muitas atrações turísticas, nem tantas opções culturais, por exemplo, quanto a Argentina, né? A quantidade de teatros, óperas, shows, eventos, não é o país que está na rota de, sabe, shows internacionais. Geralmente é Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Bogotá. Então, é um estilo de vida, para quem gosta de estilo de vida de interior do Brasil, que é fim de semana, você vai fazer um churrasco com seus amigos, ou você vai ir para um restaurante legal, você vai para um barzinho, você vai para um café. É um estilo de vida mais pacato. Tem quem goste, tem quem não gosta. Aí é questão, né, da preferência da pessoa. Na parte também, para quem pensa em se mudar com família também, não sei se você conhece um pouco do sistema educacional, como é que funciona, e a parte também da saúde, né? O sistema de saúde é sempre algo que a gente costuma não prestar atenção e só se preocupa quando tem algum problema e aí vê a realidade local. Sendo bem honesto, é a média da América Latina, de que você não quer estar no público, né? Tem um público, mas não é a melhor qualidade. Você geralmente opta pelo privado. E aí, no privado você tem várias escolas, tanto escolas internacionais, já em Assunção, quanto também as escolas religiosas, né? Escola privada católica, ou anglicana, batista, enfim, que tem um bom nível de educação lá. Isso só seria no privado. Ainda assim é mais barato do que o privado nas principais escolas brasileiras. Questão de saúde, equivalente, né? Você tem um seguro público lá, que se você é empregado, você tem, né, contribuições sociais, mas o foco é no privado. Para os fins corriqueiros, em termos de consultas, né, check-ups mais básicos, isso no privado lá é totalmente viável e até mais barato que no Brasil. Agora, para algo assim muito complexo, sabe, não sei, uma cirurgia do coração, algo do tipo, claro. Muita gente ainda até mantém, às vezes, um seguro no Brasil, ou algum seguro de validade internacional, e também faz em outros países. Dá para fazer local? Dá, mas você tem que levar em conta que Encarnação tem 100 mil habitantes, então, assim, o nível de saúde do hospital privado lá é de uma cidade de 100 mil habitantes, você não vai ter um sírio-libanês lá, e Assunção, a região metropolitana ali, está na casa dos 2 milhões e pouco. Então, também, né, mesmo você tem bons hospitais privados lá, mas você não vai conseguir comparar com o que você teria, né, no Rio de Janeiro ou São Paulo. Então, você tem que comparar por tamanhos, né? Você teria que comparar a Assunção com, sei lá, uma Curitiba, não com o que você vai ter em São Paulo. Pô, Francisco, excelente, acho que esclareceu muita coisa. Algum assunto que a gente não tenha abordado, algum tema que é importante falar, pessoal, por favor, fica à vontade. Acho que a gente cobriu, assim, os principais pontos. O que eu realmente gostaria de mencionar aqui é essa grande vantagem da flexibilidade do Paraguai, né? Que você não precisa querer sair agora, mas você já pode organizar a sua residência. Mas para que eu vou fazer isso agora? Primeiro, você já começa a contar tempo para sua residência permanente no futuro, né? Você já consegue daí ter acesso a tanto a cédula, a carteira de motorista, todas essas coisas. Nunca se sabe o dia de amanhã, né? O Brasil, por exemplo, agora está nessa situação de que não estão sendo emitidos passaportes, pelo menos na data aqui da gravação, que novamente faltou orçamento na Polícia Federal. É engraçado, você paga pelo passaporte, mas ainda assim ainda fica com seu orçamento. Você ter apenas uma residência, você ter apenas um passaporte, é algo que, caso algo aconteça com o seu país, ou caso o seu país faça algo contra você, vai limitar muito a sua mobilidade e a sua capacidade de operar
né, internacionalmente. É um backup que você vai ter, é um plano B muito fácil e barato que não exige muito de você. Você teria que ir para o Paraguai ali uma outra vez para fazer a documentação e você já sabe que isso já está guardado. Se não for usar, beleza, teve o seguro feito, mas se precisar, você vai ter. A gente já está vendo cada vez mais casos de tanto cancelamento de passaporte quanto de não emissão de passaportes para brasileiros, não só por motivos criminais, mas às vezes por motivos políticos. É o que se torna cada vez mais importante, eu diria, na nossa conjuntura atual. Excelente, muito bom. E pessoal, lembrando mais uma vez, Passaporte Financeiro, nosso curso em parceria com a CETI, que vai acontecer do dia 8, 9, 10 e 11 de dezembro, às 19 horas, ao vivo. E eu, junto com meu sócio Leandro Ruschel e o Francisco Litvai, vamos falar sobre internacionalização de patrimônio. Eu cobrirei especialmente as questões econômicas, de investimentos e como preservar seu patrimônio para os próximos anos e gerações. O Leandro falará mais sobre a questão política, aí a nossa encruzilhada no ano que vem, ano eleitoral, como é que um brasileiro pode ser impactado. E o Francisco vai abordar os temas de internacionalização, residência, visto, as vantagens tributárias de vários destinos, como escolher melhor, quais critérios você precisa levar em consideração e até a parte de imigração de fato com você e a sua família. Então, Passaporte Financeiro, garanta a sua vaga, vamos deixar aqui na tela também os principais dados. Na descrição do vídeo também temos os links. Espero ter gostado dessa conversa, compartilhem, se inscrevam no canal, também vou deixar os contatos do Francisco aqui embaixo, da CETI. E Francisco, mais uma vez, muito obrigado e certamente a gente vai falar mais sobre esses assuntos de internacionalização da sua vida, né, financeira e de fato, né? Eu que agradeço, Fernando, foi uma ótima conversa aqui e vamos ter, né, 4 vezes, 5 vezes isso, né, a gente fez 1 hora aqui, vão ser 4 dias, 2, 3 horas por dia, né, com as perguntas do pessoal, então vai dar para aprofundar muito e vai dar para também pegar vários outros países de interesse. Se você ficou interessado no Paraguai, mas quer conhecer outras opções, ou se você considera já outros países, vamos falar de Europa, vamos falar de outros países aqui na América Latina, vamos falar de opções realmente no mundo todo. Então, vejo vocês lá.